Mais de 100 deputados apoiam a criação da CPI da USAID. Então, a gente sabe que o Donald Trump, junto com Elon Musk, estão tentando encerrar essa organização lá nos Estados Unidos, mas é claro que eles precisam do apoio dos deputados e da Câmara de lá. Mas o que já foi mostrado até agora é que a USAID mandou dinheiro para vários países para ajudar a influenciar as eleições, sempre colocando a esquerda como o foco principal. Então, você vê aí gente que antes falava de política, agora não fala mais, pessoal que fazia o L agora tá quietinho. Então, muita gente acredita que é porque simplesmente eles perceberam a cagada que fizeram e preferem não assumir o erro e estão quietinhos, ou recebiam dinheiro e agora não vão mais receber. Então vamos comentar sobre isso, já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo. Então o Gustavo Gayer e muitos outros deputados aqui no Brasil estão querendo levantar a CPI da USAID. O que acontece? Depois da vitória do Trump e tudo mais, começou-se a levantar essa ideia de que o órgão serviria como uma máquina de oferecer ajuda para a esquerda a nível mundial e vencer as disputas eleitorais. Isso não foi comprovado, tá? A gente ainda não sabe, mas isso é a acusação original. Então, muita gente acabou não recebendo dinheiro diretamente da USAID, mas recebeu dinheiro lá dos Estados Unidos e pode ter sim a influência desse órgão. Até o momento, já passaram aí de 100 assinaturas. Não sei quantas assinaturas tem na hora da gravação desse vídeo. É necessário um total de 171 assinaturas de deputados para que se crie essa CPI. Então, assim, a gente pode entrar na esfera da discussão o quanto pagar influenciadores e jornalistas e tudo realmente pode ter influenciado no resultado final. E se isso daí influencia ou não, eu penso que é uma segunda camada de discussão. Tá? Eu penso que tem muita gente perdida nesse meio aí. Ah, tá vendo? Se pagaram, tem muita gente... o Lula venceu só por causa disso, e não foi, tá? A gente tem aí diretamente o STF, e eu duvido que diretamente vão achar alguma ligação que o governo americano, através da USAID, tenha dado dinheiro pro STF. Eu duvido que uma coisa dessa seja encontrada. Não que não tenha acontecido, mas é que não tenham, eu acredito que não encontrariam, tá? Agora, dinheiro para influenciadores, aí eu penso sim que isso deve ter acontecido, tá? Mas é aquela coisa, eu acho que a gente não tá na hora ainda da gente discutir o quanto isso influenciou na vitória do Lula versus o Bolsonaro, mas tá na hora da gente discutir onde estão as provas e se elas realmente existem, que esse dinheiro veio dos Estados Unidos para cá. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente começa a afirmar e ninguém consegue prova nenhuma, quem afirma isso, né, só vai parecer mais um louco da teoria e da conspiração. Então, esse é o melhor momento para a gente realmente levar isso adiante, né, e pressionar os deputados para que eles assinem essa CPI. E isso é uma pauta de grande interesse da esquerda, não é mesmo? Porque se a esquerda vem falar assim, não houve dinheiro da USAID aqui para influenciar, para pagar a gente de alguma maneira, né, igual o Felipe Neto. Depois que anunciaram esse negócio da USAID aí, ele disse que não vai mais falar de política. Tem muita gente que chegou e associou. Então quer dizer que o Instituto Felipe Neto recebia dinheiro da USAID, agora que não vai mais receber, então ele está encerrando. Tem gente que acusou ele disso. Tanto é que ele falou, eu vou processar criminalmente. Como que o Nando Moura faz, né? Eu vou processar criminalmente. Cara, eu não assisto Nando Moura, mas essa parada que ele faz do Felipe Neto eu já vi alguns anos atrás, né? Mas então, o Felipe Neto disse que vai processar criminalmente quem afirmou uma coisa dessa. Só que eu penso assim, cara, se você tá sendo acusado disso, quer saber, vamos apoiar, né? Seria uma boa. O Felipe Neto fala assim, quer saber? Então eu vou apoiar essa CPI aí pra esfregar na cara de todo mundo que não teve nada. Porque a CPI, ela não vai ser igual essa investigação interminada
do inquérito das fake news e das milícias digitais, tá? A ideia é você ter começo, meio e fim. Isso, existem prazos a serem atendidos. Você faz uma investigação, se não tem nenhuma prova, o relatório final vai falar, olha, acreditamos que seja isso, mas prova não tem nenhuma. Ou houveram provas e por conta disso chegamos nessa conclusão. Então é isso daqui, a CPI da USAID é uma pauta de interesse, tanto da esquerda quanto da direita. Então, a direita é quem está levantando essa bola, mas a esquerda querer falar que não é para investigar isso é praticamente uma confissão de culpa. Então, assim, se você que é um político, né? Quando é um cidadão comum, aí é uma outra história. A ideia é, todo mundo é inocente até que alguém prove o contrário. Não é você é culpado e você tem que mostrar que você não é culpado, provar a sua inocência. Não é assim que funciona, com o cidadão comum é assim. Agora, quando a gente fala de classe política, quando a gente fala de um político, sim, tudo tem que ser transparente. Quando a gente desconfia de algo, algo tem sim que ser investigado. É assim que a coisa funciona. Então, o pessoal que é representante aí da esquerda, é o mínimo que vocês podem fazer. É a ação mais decente a ser feita. Essa que é a verdade. Então, nesse caso aqui, realmente tem que ser investigado isso para saber. Agora, se realmente influenciou, não influenciou, a gente não tem como medir esse grau de influência, mesmo que tenha muito dinheiro rolando. Sem contar que, quando a gente fala a respeito de política, né, aliás, de governança mundial, existem várias camadas que muitas vezes a gente não vai ter acesso, né? Eu costumo falar para você o seguinte: existe a camada que a gente sabe do que está acontecendo, que é o mais óbvio, o mais próximo de nós. Existe um certo tipo de informação que a gente até gostaria de saber, mas não sabe, né? E no caso da USAID, esse caso está trafegando entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente gostaria de saber. E existe uma terceira camada ainda, que é o tipo de informação que a gente nem sabe, que existe. Então, como é que a gente quer saber algo que não sabe que existe, né? Por exemplo, existe hoje um grupo de pessoas que se reúne para definir o destino do mundo, né? Tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que não. Agora, não tem como a gente saber da existência desses planos, né? Então, assim, percebe que quanto mais a gente vai se aprofundando nisso, mais a gente entra no campo da suposição. E daí nessa, muita gente começa a supor todo tipo de coisa, das ideias mais mirabolantes possíveis. Muitas dessas ideias não tem um fundamento, não tem a prova ali pra gente saber, mas pode ser que seja verdade. Pode ser que seja verdade essa loucura toda. Mas a gente só não tem fundamento para provar, e muitas vezes a gente ficar só discutindo isso não vai levar a lugar nenhum. Então eu creio que existem camadas de governança que a gente nem faz ideia, né? A gente tem aqui, por exemplo, a questão de... existe a ideia de que o Brasil foi propositalmente... se endividou propositalmente para dever dinheiro aí para as famílias mais ricas do mundo e tudo, né? Só que daí a gente começa a seguir muito nessa linha, a gente começa a querer adentrar certas camadas que a gente não tem acesso à informação e vira só um conjunto de suposições sem prova nenhuma. Então, qual é o caminho correto para a gente identificar e conseguir romper essas camadas? O caminho ideal é você começar pela camada em que você está. Então, dizem que a USAID foi definitiva para o Lula vencer. Então vamos lá. Então vamos pegar primeiro as provas em que, se elas existem, né? Eu acredito que existam, as provas que mostram que o dinheiro veio para cá e isso chegou na mão dos influenciadores. Aí a gente chegou nessa prova, agora a gente vai para a segunda camada, tentar identificar até que ponto essa influência realmente funcionou. Depois, se essa influência pode ter funcionado ou não, aí a gente vai para a próxima camada e assim sucessivamente. Porque eu vejo gente falando assim, não, mas isso daí não fez diferença. Ter entrado dinheiro ou não fez diferença. Então vamos primeiro identificar se entrou o dinheiro, se ele veio,
para depois a gente discutir a próxima camada de pensamento, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sino e deixa um like no vídeo. Até mais.